para apresentar uma visão de como as políticas públicas podem promover o desenvolvimento sustentável do turismo, quero convidar aqui a Janine Pires, diretora da Pires Destinos e Eventos da Pires Destinos e Eventos e da Owner Travel. Por favor, Janine. A Janine é consultora de empresas e de destinos turísticos, com experiência na gestão pública. Janine foi presidente da Embratur, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas e presidiu os conselhos de turismo da WTM Latin America e da FEComércio São Paulo. Seja bem-vinda, Janine. A palavra é sua, fique à vontade. Boa tarde a todos. Vou pedir licença para vocês para começar aqui a difícil tarefa que eu tive da equipe da Setur, mas eu quero começar a ler. Eu quero ler uma frase do documento. E ela diz o seguinte: elegendo o turismo como estratégia de desenvolvimento, vinculando às vocações econômicas de cada cidade, daremos um passo consciente e responsável, inclusivo e sustentável, com resultados claros e perceptíveis por toda a população. Passo consciente, responsável, inclusivo e sustentável. Quero dar uma boa tarde a todos, cumprimentar toda a equipe da CNC, todos que foram nominados aqui, os presidentes das entidades. Vou passar a etapa de citar nomes para não correr nenhum risco. E eu, pensando em como poderia trazer uma contribuição aqui e também, né, no desafio de estar com uma plateia tão qualificada, que participou da elaboração desse documento, que tem uma trajetória no turismo e que, cada um com sua história, aporta não só o seu talento, mas ações bastante visíveis e objetivas para que o turismo no Brasil possa avançar sempre dentro desse preceito. Eu pensei em abordar, porque eu vou falar bem pouco, né? São 10 para as 4 aqui, eu vou falar 15 minutinhos para a gente poder dar um pontapé aqui no lançamento desse documento. Mas a primeira coisa que eu queria refletir, e muito rapidamente, só para a gente não perder a perspectiva, né, é um pouco o panorama que a gente viveu. Se a gente olhar lá para 2018, 2019, a gente vai estar falando de uma atividade que representava, direta e indiretamente, mais ou menos 10% do PIB global, 7% de todas as exportações de produtos e serviços no mundo. E aí aconteceu uma coisa inimaginável. Acho que assim, o turismo enfrentou, quem conhece a história, quem lê, quem estuda, quem viveu, pôde experimentar diversos temas que nós, né, enfrentamos em vários momentos ou que nós lemos. Mas, se alguém dissesse que todos os aviões do mundo iam parar de voar, que os hotéis iam ficar 3, 4 meses, 5 meses fechados, que os restaurantes iam fechar as suas portas e que nós iríamos ficar dentro de casa sem poder sair, a gente ia dizer que isso não poderia acontecer. Nunca nas nossas projeções ou talvez na nossa imaginação, né? E, de repente, quando a gente olha para o turismo, que eu não vou aqui ficar falando do que a gente viveu em 2020, 2021 e que a gente ainda está vivendo, mas quando a gente olha para o turismo, eu até compartilhava isso com a Mari Aldrigue quando a gente estava falando. Quando a imprensa noticiava milhares de empregos perdidos no turismo, o mundo perdeu 62 milhões de postos de trabalho. Quando a gente viu uma fotografia daquelas centenas de aviões parados na pista, ou seja, foi preciso uma catástrofe tão grande
para que, de repente, a gente conseguisse fazer as pessoas raciocinarem o quão importante é a atividade turística para a economia, para os empregos, para as empresas, para as pequenas e médias empresas, né? E como esse cenário ele segue sendo adverso para a gente. Porque o panorama que a gente tem hoje, aí essa minha contextualização ela é bastante breve, para a gente não esquecer disso, porque tem a ver com o que eu quero comentar com vocês ali para frente, né? É que caíram 70% das chegadas internacionais. As pessoas falam muito em número de pessoas, mas as receitas do turismo global caíram mais de 70%. Quanto o Brasil deixou de receber de divisas com a não chegada de visitantes estrangeiros, né? Quantos investimentos deixaram de ser feitos porque nós passamos esse período todo? Então, é uma conta complexa, mas que, na verdade, a gente pode dizer que a gente tem hoje um cenário ainda, e um cenário para frente, onde a gente ainda tem desafios no campo da saúde, não preciso aqui listar, grandes desafios no campo da economia, né? Grandes desafios geopolíticos globais que nos surpreendem, né? No entanto, o meu panorama ele não é um panorama negativo, ele não é um panorama ruim. Ele é um pouco quando a gente está andando de carro, está chovendo e está frio, que fica embaçando o vidro e fica passando o para-brisa, né, limpando a chuva. Então, você enxerga um pouco e você tem que tomar uma decisão de que caminho você vai tomar, você vai mais devagar ou você acelera um pouco. Às vezes tem mais visibilidade, às vezes tem menos visibilidade. Mas a sensação que eu tenho é que nós temos um pouco esse cenário nebuloso, esse cenário complexo, mas que certos da contribuição e do papel que o turismo tem no mundo e no Brasil, nós temos um caminho e uma forma de enfrentar isso. E eu diria que, nesse cenário que a gente tem, né, nós, provavelmente, talvez não tenhamos ainda realizado ou processado tudo aquilo que a gente viveu, porque é um processo que a gente vai digerindo e que vão acontecendo ações ou problemas que eu entendo que o nosso maior desafio é que a gente não se torne reativo. Senão, a gente fica correndo atrás do problema. E eu acho que o Vai Turismo, ele não só ele chega numa hora em que o Brasil precisa de um norte do ponto de vista das suas políticas públicas, mas o próprio turismo entende que o seu cenário mudou, que todas as suas componentes mudaram. E aí, aonde eu quero chegar? Dizer que o nosso desafio ele cada vez, na minha opinião, mais complexo, mais interligado, né? E que exige da nossa parte a gente. E aí eu digo, o documento que foi elaborado por vocês e por todos nós e que está aqui consolidado, ele tem 5 aspectos que eu não vou me aprofundar sobre eles, mas que eu queria levantar. Por quê? Às vezes eu fico pensando assim, nossa, a gente fica tratando, às vezes, Vou dar um exemplo, uma história que eu vivi. Né? Quando eu trabalhava lá no turismo de Alagoas, a gente tinha uma época, a gente não tinha voo direto internacional, então nossa briga era voo charter, né, Milton? Tinha uma época, né, Vani, que a gente andava atrás de voo charter. E aí eu estava lá em Portugal, depois na Espanha, conversando com os operadores que iam fazer aquele voo, e aí a pessoa disse assim, olha, eu preciso que o serviço da Polícia Federal e da Vigilância Sanitária, mas, sobretudo, da Polícia Federal no aeroporto, seja bem feito, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, né, que
problema pequeno que essa pessoa está trazendo para a gente diante, né, da grandiosidade de receber um voo e etc. A primeira vez que o voo pousou, os caras ficaram 5 horas na fila da imigração do aeroporto de Maceió. Né? Então, aparentemente, às vezes nós estamos com bandeiras tão grandiosas e todas são legítimas e todas são valiosas, mas a gente tem que pensar no problema pequeno, mas se a gente perder a perspectiva estratégica, se a gente perder a rota do caminho, o nosso GPS, eu acho que a gente perde muito, porque a gente vai ficar cuidando daquele probleminha pequeno. Só que nós ainda temos que enfrentar o probleminha pequeno. E aí eu diria o seguinte, que a gente tem 5 temas que o turismo precisa trabalhar de uma forma coordenada e conjunta para que a gente possa realmente evoluir. E aí, quando a gente fala de políticas públicas, sinceramente, eu me considero jovem, né, Milton? Eu sou jovem. Eu me considero jovem, mas a pouca experiência que eu tenho me diz o seguinte. Hoje de manhã, quando eu embarcava no aeroporto de Congonhas, eu vi um avião da Gol com a marca Brasil. A marca Brasil, que foi construída em 2003, 2005. Aí tinha lá aquele avião. Eu mandei para uma pessoa, a pessoa dizia assim, essa foto aí é de quando? Faz quantos anos? Eu falei, não, essa foto é de hoje. Eu falei, marcas do que se foi. Né? Então, a nossa experiência, infelizmente, em níveis de políticas públicas municipais, estaduais e federais, é de uma descontinuidade, de um recomeço do beabá, de uma descoberta da invenção da roda que nos cansa, mas a gente tem que continuar falando da importância do turismo, dos empregos, da geração de renda e tal. E aí o papel das entidades privadas, dos empresários, das federações, dos donos de hotéis, de restaurantes, de passeios, de empresas de tecnologia, de tudo, é cada vez mais importante. Né? E é ele que vai garantir, eu acho, de uma forma integrada esses temas. Então, o primeiro é o nosso ambiente natural. Se a gente não estiver preparado para enfrentar problemas ambientais, sobretudo aí estou falando meio ambiente físico, num país que depende do sol e da praia, do ecoturismo, que depende das suas belezas naturais para sobreviver, provavelmente nós vamos depois correr atrás do prejuízo daquilo que pode vir a acontecer em relação aos destinos de natureza, né? E se a gente não conseguir recuperar danos ou problemas que a gente venha a enfrentar. Porque a gente fala do nosso potencial, mas a gente precisa entender que, ao mesmo tempo que a gente preserva, a gente tem que conseguir enfrentar danos que possam vir a acontecer. O segundo é todo o tema de infraestrutura. Infraestrutura que a gente pode trabalhar das formas mais amplas, mas eu diria que, principalmente, os transportes e as acomodações, eles são uma base estrutural que a gente tem. Né? Nós estamos vendo ali aeroportos na Europa que já limitaram a quantidade de voos. Né? Por exemplo, o Heathrow já disse, olha, até dezembro, se eu não me engano, né, não vai aumentar o número de voos aqui. O que você tem? Depois de não ter demanda, você tem uma demanda que não consegue ser atendida. Não tem mão de obra qualificada, tem N temas que estão relacionados a isso. Então, eu vejo que o tema de infraestrutura ele exige planos para que a gente entenda para onde a gente quer ir. Né? Depois, todos os temas ligados à energia, ligados à água, que a gente enfrenta no dia a dia, nas bases e nas localidades. Parece um problema simples, mas não é, porque ele está vinculado a processos de novas tecnologias, a desenvolvimento, a inovação, a utilização de energia renovável, a utilização de recursos que nós precisamos desenvolver de forma conjunta, não só para o turista, mas também para as pessoas que moram nas cidades. Todo o tema da economia do turismo. Né? As nossas empresas, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, sentiram
e ainda sentem, porque nós ainda estamos enfrentando um cenário bastante complexo em relação ao desenvolvimento dos nossos negócios, às mudanças que aconteceram e, digamos, aos desafios de sobreviver em períodos adversos. Mas você está dizendo que vão vir novos períodos adversos? Eu acho que virão novos períodos adversos, por N motivos. Pelo menos é o que a gente tem percebido, né, no cenário geopolítico, econômico que a gente vive no mundo. E aí os empregos e as empresas estão diretamente ligadas a essa sobrevivência desse ecossistema econômico que o turismo tem e que a gente tanto defende, né? E, por último, eu acho que é o tema das comunidades e das pessoas, né? São os processos sociais, são as entidades, são as organizações que têm um papel essencial dentro disso tudo que a gente está vendo para fazer com que o turismo possa superar o que nós vivenciamos, continuar enfrentando os atuais desafios, cuidar do pequenininho do dia a dia, mas olhar lá para frente e conseguir enxergar a estrada, ainda assim que você tenha um cenário nebuloso. E aí, aqui para não perder o meu tempo, deixa eu ver se... Onde é que eu tenho que apertar aqui para funcionar? Para lá? Pronto. Aí eu trouxe aqui 5 fotos, na verdade, para poder concluir aqui meu raciocínio, né, que tem a ver com o Vai Turismo. E aí eu ia falar tem uma frase que diz assim, né, o que não nos mata nos torna mais fortes, né? Mas aí eu achei que não era uma boa frase para falar. Então eu procurei uma outra frase que tem a ver com o que eu estava falando, que são: as estradas difíceis nos levam a belos destinos. Né? O desbravamento, as dificuldades, isso se passa até na nossa vida diária, até nas coisas mais difíceis que acontecem na nossa vida, sempre tem um aprendizado. Então, eu diria que, fazendo aí um pouco, parafraseando, né, a nossa própria atividade, o cenário de dificuldades, quando você tem a tal da resiliência, né, que é a capacidade, de fato, de se recuperar e se reconstruir e ser melhor do que você era antes, segue sendo o nosso desafio. E aí eu trouxe 4 temas que eu queria deixar para a nossa reflexão, né? Primeiro, a gente precisa fazer um exercício no turismo, e principalmente nas entidades e na sua forma como elas se relacionam com os governos locais e regionais e nacionais, de modelos de governança que possam ser bem-sucedidos, né? Parece óbvio, mas se a gente não tiver esses modelos de governança, tudo bem, uma parte da tarefa é repetir coisas que para nós podem parecer óbvias. Mas os modelos de governança, eles podem garantir, seja no nível da legislação, seja no nível das decisões, seja de aplicação de recursos, seja de utilização de recursos naturais ou culturais, ou de decisões que vai se tomar numa cidade, numa região, num país, que eles passem por essas estruturas de governança, que eu acho que, inclusive, nós enfrentamos no dia a dia, nas nossas entidades, nas nossas associações, nas nossas empresas, né? Então, e aí eu vou ousar aqui dizer, para que o Vai Turismo consiga acompanhar, monitorar e avançar, a gente precisa realmente desses modelos de governança bem-sucedidos. O segundo é a gente garantir para o setor, de fato, um empoderamento, de fato, uma legitimidade e uma transparência. Dentro dos modelos de governança e dentro das ações e dos projetos que a gente elenca aqui como sendo projetos prioritários, né, mas que nos coloque mesmo no salto alto, sabe? Daquela indústria que gera emprego, daquela indústria
que sustenta tantas pequenas e médias empresas, daquela indústria que cuida do ambiente natural, daquela indústria que quer autenticidade cultural, daquela indústria que quer uma experiência verdadeira e autêntica com uma comunidade local, daquela indústria que tem a capacidade de olhar para todo o ambiente que nós vivemos e dizer, bom, aqui é possível que as pessoas venham ser moradores temporários e consigam interagir com a comunidade local, que a comunidade local se veja espelhada e seja partícipe, inclusive, dessas instâncias de governança, porque, às vezes, a gente tem instâncias de governança que não envolvem as comunidades locais, e que a gente, então, use esse empoderamento, essa representatividade, e garanta que ela tenha legitimidade, que ela seja representativa e que ela seja transparente. O outro tema é que a gente consiga valorizar, priorizar e desenvolver projetos que possam fazer parte de valores comuns. E, muitas vezes, eu gosto muito de alguns modelos de governança no turismo, em lugares que já estão em etapas diferentes do que a gente tem no Brasil, mas que privilegiam a combinação daquilo que a comunidade local quer, precisa, com os potenciais econômicos, ambientais e culturais da localidade que recebe, e com aquela coisa da sustentabilidade que a gente chama, né, que a sustentabilidade na sua âncora econômica, na sua âncora ambiental, na sua âncora cultural, econômica e etc. Ou seja, na sua multidisciplinaridade, que, às vezes, as pessoas acham que a sustentabilidade é uma coisa só do meio ambiente, e, na verdade, ela não é. Né? Ela só existe se ela tiver todos essas suas âncoras e esses seus tripés dentro dessa estrutura. Depois, o outro que eu coloquei aqui para a gente é para a gente se preparar para outros períodos de crise ou para outros períodos de choque, para que a gente não seja tão reativo, que a gente entenda que podem vir outras questões que são diferentes, que são inesperadas, que a gente nem tem ideia na nossa cabeça quais são, e continuar lidando com o atual, porque a gente ainda continua lidando com o atual, né? Mas que a gente consiga ter esse ambiente, que é um ambiente positivo, que trouxe as pessoas de novo com a vontade de viajar, trouxe as pessoas para novos propósitos nas viagens, que traz muitos desafios tecnológicos, que eu acho que é um tema que a gente não pode deixar de falar no Brasil, os desafios tecnológicos que a gente tem, não só dentro das empresas, mas, sobretudo, na experiência dos visitantes, em cada etapa da viagem, que o Brasil precisa, de fato, tratar como uma prioridade, mas que isso possa, de fato, representar uma preparação nossa para o cenário futuro. E aí, eu acho que os temas, né, que o Vai Turismo coloca, investimentos convergentes, incentivos, oferta qualificada e governança, e a parte da inteligência competitiva, né? Gente, eu nunca vi... Eu sou uma rata de números de relatórios do turismo, né? Onde tem... Quem tiver, né, Mari, por favor, me manda que eu assino tudo que pode ter para ler e tal. Nunca vi tanto estudo, tanto relatório. As pessoas estavam ávidas por buscar alguma base, né? Algum suporte para dizer, olha, o que vai acontecer, o que vai mudar e tal, né? Tomara que isso permaneça com a gente, sabe? Porque não dá para a gente tomar decisões sem ter números, sem ter uma base qualificada de informação, sem usar todos os nossos big data, todo esse volume imenso de dados que a gente tem, e a gente não conseguir transformar isso em painéis que consigam nos ajudar a tomar decisões as mais complexas possíveis, para que essa governança que a gente quer, ela de fato seja efetiva e ela possa nos dar, nesse cenário aí que a gente
Eu acho que o número é que nem aquela plaquinha que você enxerga naquela estrada que está com uma nuvem, né? Então, olha, vai ter uma curva aí à esquerda. Então, você vai preparar o carro para virar à esquerda. Então, a inteligência competitiva e de mercado é o que vai nos ajudar, por um lado, a entender o cenário e a entender o comportamento dos nossos clientes, que são os turistas. E, por último, eu queria terminar não só parabenizando todo mundo que participou desse projeto, mas eu quero, Alexandre, ressaltar na sua pessoa, e, óbvio, extensivo a todas as federações, a todas as entidades que estão aqui, todas as pessoas que participaram, todos os consultores que fizeram o projeto, para terminar dizendo que eu, de fato, acredito no papel do setor, da CNC, para que o turismo vá. E para que o turismo siga. Porque vocês botaram aqui, ó, rumo ao futuro, né? Mas eu diria garantindo o presente, para que a gente também não fique olhando só para frente, a gente consiga olhar o agora, né? Então, quero parabenizar e convidar todo mundo que está vendo a gente online, todo mundo que possa fazer o download do documento, possa ler o documento e possa se engajar, porque eu acredito... Ontem, o pessoal lá em Maceió estava me convidando para uma reunião com um candidato a prefeito. Aí eu não estava lá hoje, eu disse, mas eu quero ir nas próximas. O que a gente tem que fazer é isso, é pegar esse documento, pegar essas informações, pegar esse material, levar para os candidatos a deputado federal, a senador, a governador, a prefeito, sabe? E olhar ali, sabe, vamos escolher uma, duas coisas para a sua gestão, vamos montar aqui, de fato, uma estrutura de governança para lhe ajudar, independente de cor, de partido, de religião, de opção sexual, sabe? Vamos montar aqui alguém que possa ajudar a fazer isso acontecer. E eu acredito muito que as entidades podem se fortalecer, todas do setor, podem ajudar, e buscar inaugurar uma nova era de acompanhamento daquilo que ocorre na esfera pública por parte da sociedade. Porque isso é exercer a cidadania, né? Eu estava vendo, até fiz um post lá no meu blog sobre isso, sobre... Você se acha um analfabeto político? Eu não gosto de política. Disse, bom, então você não sabe o que é política. Você pode não querer ter um partido, mas políticos somos todos nós. Vivemos numa sociedade política. Estamos aqui exercendo o nosso direito político. E a gente não tem que ter medo nem vergonha de falar sobre isso. Pelo contrário, a gente tem que se empoderar, ter coragem, ir lá e falar e defender aquilo que a gente acredita. Não só porque é o nosso dia a dia, mas porque, ligado à nossa entidade, ligado à nossa empresa e ao nosso negócio, existem milhares de pessoas que trabalham, que têm o seu emprego e o seu sustento dentro dessa atividade tão importante para a economia e para o desenvolvimento do nosso país. Então, vamos usar esse documento, vamos divulgar esse documento e, quando passar a eleição, vamos lá cobrar do cara e dela, né, da mulher, porque também vamos eleger mulheres, né? E vai turismo. Muito obrigada, Janine Pires, essa nossa eterna parceira aqui do turismo. Grata pela sua palestra.